E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao seu canal de hidráulica, para você aprender hidráulica sem complicações. Já de antemão, eu quero que vocês deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e, se tiver qualquer dúvida acerca do conteúdo, mande um direct no Instagram ou comente aqui embaixo. Se vocês quiserem que eu resolva qualquer outro exercício, é só entrar em contato comigo que eu respondo. Tá legal? Então, sem enrolar mais, vamos direto para a aula de hoje, agora mesmo. Na aula de hoje, nós vamos prosseguir com o conteúdo de escoamento permanente uniforme, EPU, e vamos iniciar um subtópico chamado canais circulares. Então, nessa e nas próximas duas aulas, eu vou apresentar várias questões, vários elementos sobre canais circulares, e em cada uma dessas aulas eu vou resolver um exemplo prático para revisar, ok? Então vamos lá. O que são canais circulares? Ah, professor, eu já sei. Canal circular é aquele com formato de círculo. Sim, você está certo. Mas não é só isso, né? Os canais circulares são canais de conduto livre funcionando em seção parcial e fechada. Ou seja, eles são canais em formato circular, eles têm uma seção fechada, a seção é livre porque está em contato com a pressão atmosférica e a seção é parcial porque, se a seção fosse plena, não teria ar, ou seja, o líquido não estaria em contato com a pressão atmosférica e funcionaria sobre conduto forçado ou conduto sob pressão. Então, a seção tem que ser sempre parcial. Tudo certo? A diferença dos canais circulares para os canais trapezoidais é que os canais trapezoidais têm seção aberta, ok? Além do formato, naturalmente. Onde são utilizados os canais circulares? Os canais circulares são utilizados principalmente em galerias de drenagem, pensando num sistema de saneamento de uma cidade, e coletores de esgoto, pensando tanto no sistema de saneamento da cidade como nos coletores de esgoto individuais em cada residência. Tá certo? Então essas são as principais aplicações dos canais circulares. Agora vamos falar sobre os elementos de um canal circular. Os elementos principais são o diâmetro, que é o diâmetro do tubo mesmo, a altura normal, que representa a lâmina d'água. Tá legal? Quanto maior a altura normal em relação ao diâmetro, mais cheio está o canal. Quanto menor a altura normal em relação ao diâmetro, mais vazio está o canal. Existe outra forma de a gente caracterizar o quão cheio está o canal, que é o ângulo de enchimento. Esse ângulo é um ângulo formado por duas retas que partem do centro do tubo e vão até a lâmina d'água. Naturalmente, quanto mais cheio estiver esse canal, maior vai ser o θ, ok? O θ é definido por essa equação aqui, vocês não precisam decorar, principalmente que a gente provavelmente nem vai usá-la, mas é só para vocês entenderem, que relaciona o arco cosseno de 1 menos 2 vezes Hn sobre D, onde Hn sobre D é a relação entre a altura normal e o diâmetro. Quanto maior o Hn sobre D, maior o θ. Sendo que esse θ está em radianos e não em graus. Tá legal? Agora, com esses três elementos, principalmente o θ, nós conseguimos definir as características geométricas do canal. Quais são? Área molhada, perímetro molhado e raio hidráulico. A área molhada a gente calcula a partir do θ e do diâmetro, ok? Como é que a gente calcula essa área molhada? É a área desse setor circular, essa parte aqui de baixo, mais a área desse triângulozinho aqui que nós obtemos pela fórmula da área do setor circular e a do triângulo pela lei dos senos. E juntando a gente chega a essa fórmula aqui, tá certo? Novamente, vocês não precisam decorar. O perímetro molhado é dado por D vezes θ sobre 2, que é utilizado a partir de uma regra de 3 com o comprimento total πd, ok? E esse contorno aqui é o perímetro molhado. O raio hidráulico é só pegar a área molhada e dividir pelo perímetro molhado, tá certo? Então tá. Essas fórmulas são de fácil aplicação. Mas se vocês observarem bem, se por exemplo a gente tiver o θ, a gente consegue facilmente esses dados. Mas se a gente tiver esses dados, o raio hidráulico e a área molhada, é mais difícil conseguir o θ, porque fazer o caminho de volta exige talvez processos iterativos. Logo, o Porto disponibiliza uma tabela contendo a relação entre o enchimento, com o enchimento a gente consegue o θ, e com esse θ nós conseguimos a área e o raio hidráulico, ok?
Aqui está de forma adimensional relacionando com o elemento chamado alfa e beta. O alfa é o A sobre D ao quadrado, ou seja, se você tiver a relação HN sobre D, você consegue o alfa, multiplica pelo diâmetro ao quadrado e você tem a área molhada. Da mesma forma, se você tiver o HN sobre D, aqui está Y sobre D, mas é HN sobre D, você consegue o beta e multiplica pelo diâmetro e você tem o raio hidráulico. Tá certo? Fácil, né? E daí vai seguindo essa tabela até chegar à seção plena, que não existe, mas é um parâmetro a ser comparado. Tá certo? Então, tá. Apresentamos os elementos. Mas essa relação de ângulo, área, raio hidráulico, normalmente não é utilizada nos problemas de canal circular, porque são meio chatinhos de resolver. Existe um dispositivo mais fácil e mais rápido de resolver os canais circulares. Você pode usar isso? Pode, mas eu vou apresentar agora o método. Resolvendo canais circulares. Para resolver canais circulares, nós pegamos a equação de Manning, a fórmula de Manning, e dividimos ela em duas partes. Vocês vão achar isso levemente familiar. Nós dividimos em fator dinâmico, que representa as características hidráulicas, vazão vezes número de Manning, dividido pela declividade, e o fator de forma que K1, que é essa fórmula aqui. Isso lembra alguma coisa? Sim, professor, lembra canais trapezoidais, problemas de dimensionamento, onde a gente tem M e K. Exatamente. Só que aqui a gente tem o mesmo M, naturalmente, só que o fator de forma ele não depende mais das relações entre B e HN, porque não temos mais largura de fundo. Ele relaciona o HN e o D, ou seja, ele relaciona um ângulo. Tá legal? E a partir dessas duas equações nós podemos obter o diâmetro, que é igual a Mzão, fator dinâmico, sobre K1, que é o fator de forma, ok? Tranquilo, né? Então, se por acaso vocês tivessem a relação HN sobre D, vocês conseguiriam o θ, conseguiriam o K1 e com as características hidráulicas conseguiriam o restante. Ok? Mas vocês devem estar pensando, tá, professor, se eu tiver o HN sobre D, eu consigo o θ e o K1. Mas se eu tiver o K1, como é que eu vou isolar o θ? Aí que o exercício se torna mais fácil. O Porto apresenta uma tabela que relaciona justamente o quão cheio está o canal, o HN sobre D ou Y sobre D, com o K1. Então agora é fácil. Se nós temos o HN sobre D, nós temos o K1. E se nós temos o K1, nós conseguimos o HN sobre D. Então fica uma relação muito tranquila entre um parâmetro e outro. Entenderam? Isso pode ser confuso para vocês no momento, mas depois vai ficar mais claro, não se preocupe. Agora vamos para um exemplo prático. Qual é a altura da lâmina d'água de um tubo circular utilizado para a galeria de águas pluviais revestido por concreto? Aqui para facilitar eu já dei que o N é igual a 0,013, de diâmetro 1200 mm, com declividade de 10⁻⁴ metros por metro, sujeito a uma vazão de 250 litros por segundo em escoamento permanente uniforme. Então a gente tem uma tubulação circular com diâmetro de 1200 mm e uma lâmina d'água desconhecida. Ok? Sabemos que a declividade é isso, a vazão é 250 e o coeficiente de rugosidade de Manning, o N, é 0,013. Tá certo? Geralmente, quando você pega um problema de canal circular pela primeira vez, você fica perdido. Você sabe, tá, como é que eu faço? O que eu uso? Primeiramente, eu peço novamente para vocês esquecerem θ, alfa, beta, essas coisas. Vamos direto para as tabelas, ok? Nós não temos HN sobre D, então nós não conseguimos o K1 de forma direta. Então, quais são as outras questões que nós descobrimos? Professor, eu acho que eu me lembro. Tem o Q, tem o N e tem o S0. Então, eu consigo o fator dinâmico. Então, a primeira coisa que eu sugiro é vocês observarem os elementos que vocês têm e buscar qual fórmula é melhor para aplicar. Então, vocês têm esses três dados. Então, vocês conseguem o fator dinâmico. O fator dinâmico é o quê? O Mzão é Q vezes N sobre raiz de S0 na 3/8. Quanto que é a vazão? O quê? 250 litros por segundo, ou seja, 0,25. O coeficiente de rugosidade de Manning, o número de Manning, é 0,013, porque é um canal revestido de concreto. E a declividade é 0,0001, ou 10⁻⁴. Calculando, eu obtenho um Mzão de 0,656, ok? Deixar esse valor salvo aqui. Tá, professor, o que eu faço com esse fator dinâmico? Eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais como avançar.
É fácil. Pensem bem. Nós temos o diâmetro e nós temos o m. Existe uma fórmula que relaciona o diâmetro com o mzão? Sim. É o cálculo do fator de forma, que é m sobre k1 igual a diâmetro. Então eu tenho o meu diâmetro, eu tenho o meu mzão, então eu consigo, por tabela, o meu k1. Tá legal? Então tá, o meu diâmetro é 1.200 milímetros, 1,2 metro. O meu mzão é 0,656, então o meu K1 vai ser 0,547, tá certo? Eu vou deixar esse valor salvinho aqui. Agora, com o meu K1, eu consigo o quê? A relação HN sobre D, que é o YD. Com o meu YD tendo diâmetro, eu consigo o meu HN, tá legal? Então vamos lá. Qual é o meu K1? 0,547. Então eu vou procurar este valor aqui. Obviamente ele não tem, mas eu sei que está entre 546 e 551. Se o meu K1 está entre 546 e 551, o meu HN sobre D estará entre 0,58 e 0,59. Eu sugiro vocês fazerem sempre uma interpolação rápida. Vocês não precisam fazer cálculos grandes. Eu penso assim, ó, o 547 está muito mais próximo do 546 do que do 551. Então o meu HN sobre D vai estar muito mais próximo do 0,58. Então eu vou pegar um valor de 0,582. Pode ser 5.825? Pode. Pode ser 581? Pode. 583? Pode. Não vai fazer tanta diferença no meu resultado final. Tá certo? Então vamos continuar. Eu tenho o meu HN sobre D, que é 0,582. Eu tenho o meu diâmetro, que é 1,2. Então eu vou botar aqui, substituir, e com isso eu consigo que o meu HN é de 0,698 metros, ou aproximadamente 700 milímetros, tá certo? Então, se você quiser aproximar para cima, também não vai ser problema, principalmente porque os cálculos aqui são aproximados, tá certo? Tudo bem, então na próxima aula eu vou continuar falando sobre canal circular e eu vou falar sobre seção plena. Tá, professor? Tu falasse que não pode funcionar com seção plena. Exatamente, mas a seção plena normalmente é utilizada como base, como parâmetro de comparação, tá certo? E eu vou explicar isso melhor na próxima aula. Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like, comente aqui embaixo as dúvidas e até a próxima!